Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Aluguel. O seguro que substitui com vantagens o fiador. Bradesco Seguros. Vai que seu herói não pode ajudar. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Tudo sobre seguros.org.br. O mundo do seguro em um clique. Zurich Seguros. Mafre, a seguradora global de confiança. Sindiceg, Sindicato das Seguradoras Previdência e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Desenvolvido especialmente para embarcação de pequeno, médio ou grande porte, o seguro náutico oferece coberturas abrangentes e vistorias simplificadas. Foi criado especialmente para quem quer aproveitar ao máximo seus momentos de lazer, navegar em águas tranquilas, sem turbulências. Mas principalmente foi pensado para quem gosta de segurança. E no programa de hoje vamos conhecer as vantagens de ter um seguro náutico. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa Seguro. Hoje recebendo Carlos Polizio, superintendente executivo de Aeronáutica e Marine da BB Mafre. Polizio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Boris. Obrigado pela oportunidade e deixo uma boa noite também para os seus telespectadores. Por falar em telespectadores, você me lembra muito bem, eu quero agradecer o Eduardo Caminha, de São Paulo, que mandou um e-mail para cá pedindo exatamente a pauta. Ele quer saber sobre seguros de embarcação, sobre seguros náuticos e que a gente vai conversar bastante. Eu pediria que todos vocês mandassem sugestão de pauta e, na medida do possível, a gente vai tentando atender, trazer pessoas que conhecem e estão há bastante tempo no mercado. Ótimo. Polizio, você tem muito tempo na área. Você, além do aeronáutico, além da embarcação, você também cuida do transporte na companhia. Fala um pouquinho de você. Quanto tempo de mercado, apesar de ser um rapaz novo ainda? Eu estou na BB Mafre fazem 11 anos. Também estive em outra seguradora por mais 12 anos. No aeronáutico, talvez seja a minha maior experiência, né, ao longo desses anos. E a partir de 2008 também peguei o casco marítimo e em 2009 o transporte. Polizio, é mais gostoso fazer o seguro do avião ou pilotar o avião? Porque você me confessava agora, antes do início do programa, que você é piloto. Sim, eu sou piloto. O que é mais gostoso pilotar, com certeza? Eu acho que os dois, porque ali ali assim, o prazer de voar e o prazer de trabalhar com aquilo que você gosta. Eu acho que os dois caminham juntos aí, é importante isso. Facilita o teu underwriter, facilita você entender melhor o que estão te pedindo para aceitar lá? Sim, bastante. A gente já tem um olhar um pouco mais clínico aí das informações que chegam para a gente lá para analisar. Polizio, para ficar mais lúdico para o nosso telespectador, vamos dividir um pouco os nossos assuntos. Vamos falar um pouquinho de embarcação. Ótimo. E vamos dividir a embarcação. Vamos falar um pouquinho da embarcação de menor porte, daquela lancha de recreio, daquele barco de lazer, daquele barco um pouquinho maior. Você divide como você quiser o assunto. Tá. Primeira pergunta, o que é um barco de lazer e o que é um barco de maior porte? Onde está essa divisa? A carteira de casco marítimo ela tem uma grande divisão. Quando podemos falar em embarcações de uso comercial e embarcações de esporte e recreio. A lancha, o iate, essas estão vinculadas a embarcações de recreio. E tem a embarcação de uso comercial, que tem diversos segmentos aí, são embarcações de apoio à plataforma, apoio portuário, transporte de carga, transporte de passageiros também, de turismo pode ser também. E tem o segmento de embarcações de recreio, que no Brasil é um gigantesco segmento aí para ser explorado pelo corretor de seguros. Existem alguns seguros obrigatórios e alguns seguros facultativos. O que é obrigatório? Como o corretor contrata, como o proprietário de alguma lancha, de algum barco que estiver nos assistindo pode procurar para contratar? Como é que ele faz? O que é obrigatório e o que é facultativo? Bom, seguro para embarcações, nós temos o seguro obrigatório, chama DEPEN. Esse é o seguro que toda embarcação tem que ter para estar apta a navegar perante a capitania. O corretor de seguro,
pode ir à sua seguradora, que tem a sua melhor negociação, e contratar esse seguro. Esse é o seguro obrigatório para embarcações. Eu estou falando de embarcações, desde embarcações de grande porte até embarcações pequenas, tudo que for registrado na capitania, você é obrigado a ter um seguro obrigatório, que no caso de embarcações é o seguro DEPEN. E esse seguro, o corretor, ele consegue ir no kit da companhia, no caso da BB Mafra, ele consegue entrar lá, cotar rapidinho ou calcular ou emitir? No caso da BB Mafra, não. Hoje em dia nós operamos mais nos seguros facultativos, né? No seguro de cobertura do casco, de responsabilidade civil. No seguro obrigatório nós não estamos atuando. É um projeto para o BB Mafra porque é um tipo de seguro que você não pode ter muito processo manual. Exato. Porque o volume é grande e você tem que deixar isso bem assim, vinculado a um processo sistêmico. O que cobre o DEPEN? Seguro, danos a pessoas, terceiros. Esse basicamente é morte e invalidez. Vamos falar agora um pouquinho do seguro facultativo. Eu tenho uma lancha e eu acho que essa lancha vale tanto, eu fui colocando acessórios nessa lancha, eu fui incrementando essa lancha, eu viajei, eu trouxe uma bússola diferente. Como é que se chega no valor? A gente não tem uma tabela FIP, a gente não tem um valor de referência de domínio público. Como é que eu atribuo de comum acordo com a seguradora a importância assegurada para aquele barco? No caso de embarcações de recreio, você tem aí o artifício da vistoria. A vistoria ela é requerida por todas as seguradoras que operam nesse setor. Quem faz essa vistoria é um perito com conhecimento, um engenheiro naval, que vai até a embarcação, avalia as condições de motorização, do casco e faz uma composição de valor. Quando essa vistoria chega para a seguradora, você pode confrontar ao que o segurado e o corretor está propondo em termos de importância assegurada. Mas, na vistoria que está a avaliação da embarcação. Essa avaliação, a referência é valor de mercado, considerando as condições dos motores e do casco. É necessário uma separação de valores? Eu tenho que dar uma cobertura para o casco, uma cobertura para motor? Eu estou perguntando de uma forma bem lúdica para o corretor perceber que é fácil e que provavelmente ele tem na sua carteira pessoas que têm uma embarcação para ser segurada. É importante a separação na vistoria, pelo menos, tá? Porque num processo de sinistro, eventual sinistro, você vai estar ali identificando o real valor dos motores e o real valor do casco dos equipamentos. No caso do BB Mafra, nós emitimos um valor único, mas estamos de posse de uma vistoria que pode ser... A vistoria, então, desculpa te cortar, tudo bem. A vistoria passa a ser parte integrante da apólice, é isso? Parte integrante de um processo de sinistro também. Tá. O barco em si, ele tem variações externas, então o preço do dólar pode variar os seus motores, os seus equipamentos, a depreciação ela ocorre, eu não sei realmente se ela é válida ou ela é acelerada ou não. E na renovação, a vistoria pode prevalecer e a negociação de valores eu refaço com base naquela vistoria, considerando tempo e temperatura daquela data? Você pode, numa renovação, tanto pode valorizar ou desvalorizar, né, dependendo de câmbio, essas coisas. Numa renovação cujo prazo de validade da vistoria ainda esteja em vigor, você pode pedir um laudo complementar à vistoria. Esse laudo não necessariamente vai requerer que o vistoriador vá até o local, que vai ter aquela despesa, ele pode receber aquela documentação dos motores, com as fotos do motor, e fazer uma avaliação, uma referência talvez de mercado, se for um equipamento importado, fazer uma referência do mercado internacional. O que caracteriza, quais são os fatores principais na taxação de uma embarcação? Se ela navega numa represa ou se ela navega no mar, isso é uma diferença de taxa? O que mais pode diferenciar para ser taxado uma embarcação? Sim. Dentro da embarcação de recreio, você também tem certos segmentos, né? Você tem a embarcação até 20 pés, que é a grande maioria no mercado brasileiro, e você tem as maiores. Então, nas embarcações de recreio de maior porte, você, por incrível que pareça, você tem o perfil do marinheiro que conduz a embarcação, do local onde ele está conduzindo. O condutor é outro. Sempre cai no fator humano, com certeza. Estar o barco numa marina ou não numa marina? Essencial. Essencial, porque na marina você tem cuidados na embarcação. Sim. Você tem uma manutenção, você tem semanalmente talvez alguém acionando os motores, você tem
alguém fazendo uma revisão elétrica, que é muito importante. Então, a colocação e a retirada da água. Esse suporte de uma marina é muito importante. Então, se você já vem o seguro para analisar com informações que ela está alocada dentro de uma marina ou de um yacht clube ou algo semelhante, ou uma estrutura náutica, isso conta bastante na subscrição do risco. Polícia, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta nós vamos falar um pouquinho dos aviões, dos helicópteros também, que é aí uma área que está na sua mão. E vamos falar também sobre os números do mercado, os números da BB Mafre nesse segmento e o que o corretor pode ter de vantagem ou de oportunidade nesse segmento. Ótimo. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? Perdas seguradas com catástrofes naturais em todo o mundo chegaram a 31 bilhões de dólares em 2014. Batman? Charada falando, ajuda do Batman. Antes você precisa adivinhar por que as pessoas colocam a casa no seguro. Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco seguro residencial com cobertura contra roubo e danos elétricos. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Tem jeito? Tem Mafre? Se tem seguro Mafre Alto, tá resolvido. Indenização em até 5 dias, desconto de até 40% na franquia, carro reserva com seguro. Fale com seu corretor e peça Mafre. A Unimed Paulistana tem um plano ideal para cada perfil de cliente. Com recursos próprios e 5 centros de procedimento e apoio, está presente em mais de 80% do território nacional. E conta com mais de 2.300 médicos cooperados. Apresente o melhor plano de saúde aos seus clientes. Ofereça Unimed Paulistana. Porque o melhor da vida não pode parar, o seguro Allianz Auto oferece guincho sem limite de quilometragem. Allianz, com você de A a Z. Antes da eleição, Dilma e o PT anunciaram que os juros e o custo da energia tinham sido reduzidos no Brasil. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia. Depois das eleições, o governo do PT aumentou os juros e a conta de luz, levando incerteza a quem produz e insegurança às famílias brasileiras. Os brasileiros merecem a verdade. Você já imaginou conhecer a história, os valores e as ideias dos principais líderes, personalidades e empresários do país? Isto é possível com o Além do Mais, um programa que trata do mundo dos negócios, dando um destaque especial ao lado humano. Além do Mais, todo domingo, 9 da noite. Te espero para falarmos Além do Mais. O programa Seguro está de volta e vamos saber mais sobre as vantagens do seguro náutico. Estamos de volta com o programa Seguro, batendo um papo com o Carlos Polizio da BB Mafre. E eu, antes de ir para o aeronáutico, Carlos, eu fiquei com uma pergunta aqui para fazer, que também tinham pedido para fazer. Alguns corretores acham que é complicado cotar, fazer, transmitir, finalizar o processo do seguro náutico. Ele tem razão, é complicado? Ou na BB Mafre é um sistema extremamente simples? Eu acho que já melhorou muito, Boris, porque hoje em dia, no caso, o exemplo da BB Mafre, talvez alguma outra seguradora esteja com algum processo mais ágil, mas lá na BB Mafre, hoje em dia, o corretor ele pode acessar da corretora,
o sistema da companhia, efetuar uma cotação com informações, talvez não as informações completas para efetivar um seguro, mas informações básicas com as características da embarcação, local onde ela navega, etc. E o corretor consegue obter uma cotação praticamente online, via web, né, por esse sistema da companhia. Na negociação com o segurado, se tiverem de acordo, o corretor consegue transmitir lá da corretora automaticamente para a seguradora, ver uma informação para a seguradora com relação à vistoria. Aí, existe aquela análise se a vistoria está vigente ou não, vamos fazer ou não vai fazer, se é necessário ou não. E ele consegue transmitir a apólice de uma forma muito automatizada. Então, melhorou muito esse processo. Eu acho que para o corretor existe um grande potencial no segmento. Hoje a gente pode estar falando aí em torno de 40 mil embarcações de recreio no Brasil, né, circulando dentro dessas estruturas náuticas. Então, desde norte a sul, inclusive interior do Brasil, existe um potencial muito grande para essas embarcações de recreio. Sem contar, e eu estou perdendo meu tempo aqui do aeronáutico, né? O dono, o proprietário de um barco, ele não é somente o segurado proprietário de um barco. Ele tem, no mínimo, o carro, a carreta, a casa de praia ou a casa de veraneio na represa. Ele tem alguma atividade comercial ou profissional que permitam. Ou seja, é um lead, é um ponto de negociação para vários outros seguros dentro do mesmo segurado. É uma bela porta de entrada. Com certeza. A embarcação, talvez o corretor possa ser uma porta de entrada no hall de outros negócios que esse cliente pode estar trazendo para ele. Com certeza. Porque o corretor dele atual pode não estar antenado e oferecer o seguro da embarcação. A pessoa que tem a sua embarcação de recreio vai ter talvez um empresário, tem a sua indústria, tem alguma necessidade de seguro que o corretor possa estar ali aproveitando aí o cross-selling. Polício, vamos sair do mar, vamos sair da represa, vamos agora voar um pouquinho. Tá. O que é obrigatório, o que é facultativo? Boris, seguro aeronáutico, aí a gente está falando em diversos segmentos também, desde o avião de linha aérea, que nós vemos aí nos grandes aeroportos, até o avião... Que a Mafre opera. Opera bastante, até o avião pequeno. Todos esses segmentos exigem um seguro obrigatório, nós chamamos eles de reta. Não é um seguro que é para voar reto, mas é a responsabilidade do explorador e transportador aéreo. Ou seja, desde o grande até o pequeno, todos são obrigados a ter um seguro obrigatório. É um seguro de responsabilidade civil, que a gente está falando de danos a passageiros, tripulantes e terceiros no solo. E ele cobre também danos materiais no solo? Se ele cair em cima de uma casa, também ele vai indenizar e assim por diante? Danos no solo em geral, danos pessoais ou danos materiais. A fixação da importância segurada, existe um mínimo para cada tipo de aeronave ou pode-se contratar até o valor que achar que é razoável? Hoje em dia, o seguro reta, ele tem o seu limite fixo por assento. Sim. Mas ele pode variar conforme o peso da aeronave. Então, quanto maior o peso da aeronave, a importância segurada relacionada a danos no solo pode ser maior. Porém, a importância segurada para danos aos assentos, ou seja, passageiro ou tripulantes, ele é fixo hoje em dia. Anualmente é feita uma correção, mas desde o grande até o pequeno, a gente tem uma importância segurada fixa, limitada. Daí a necessidade dos outros seguros para complementar esse... Vamos para os outros seguros falar um pouquinho. Tá. Também a gente tem a mesma divisão daquilo que é para uso particular e aquilo que é para uso profissional, quer dizer, um helicóptero que é para locação, um jatinho que é para locação tem uma taxa, o que é de uso exclusivo do segurado tem outra taxa. Está certo o que eu estou falando? Está certíssimo. Na aviação também você tem as aeronaves que usam comercialmente, exploram comercialmente aquela aeronave, e o que é uso privado, ou uso executivo de uma empresa, alguma coisa nesse sentido. Na subscrição de seguro, você tem, do risco, você tem uma análise muito criteriosa para a aeronave que tem o uso comercial, que ela tem um uso talvez aí maior, uma exposição maior, aí vai levar sempre ao fator humano. A análise do piloto, treinamentos, a experiência em horas, você vai estar analisando a região que ele vai sobrevoar, o uso que uma aeronave pode fazer, porque você pode ter uma aeronave hoje fazendo, aqui as nossas aeronaves que fazem o apoio policial, você pode ter uma aeronave fazendo pulverização agrícola, você pode ter uma aeronave de uso executivo, de uso privado, né? Uma pessoa física que compra seu avião para lazer.
Então, você tem diversas variáveis que você vai considerar na sua subscrição do risco. Pegando a mesma dúvida, e vamos deixar um pouquinho de lado os aviões de passageiro comercial, os grandes aviões, dos aviões menores, tanto de uso privado ou profissional, a cotação também ela é simples, o processo de cotar e fechar também é simples, também devemos ter uma vistoria. Qual é a semelhança com o tema anterior? Para o seguro obrigatório, a contratação é simples, é bem semelhante àquela que eu comentei a respeito das embarcações de recreio. O corretor, ele tem acesso hoje, no caso da BB Mafre, de acessar da sua corretora o seguro obrigatório para a aeronave. Ele vai considerar a capacidade da aeronave, o tipo do avião ou do helicóptero na sua tela e vai negociar com o cliente. Se tiver interesse, ele transmite. O seguro obrigatório não requer a vistoria. Então, aquela transmissão dele automaticamente já gera uma apólice. Sem o seguro obrigatório, ele não decola? Sem o seguro obrigatório, ele não decola. E o restante, as avaliações? O seguro complementar ao seguro obrigatório ou o seguro do casco da aeronave, esse sim vai requerer um preenchimento de um questionário para você analisar o risco. Ele não é ainda contratado de uma forma tão automatizada, porque requer uma subscrição desse risco. Então, para você estar analisando todos aqueles fatores operacionais que eu comentei, porque nem sempre uma aeronave semelhante, do mesmo ano, da mesma importância segurada, ela vai ter a mesma taxa. Vai depender dos outros fatores que você falou. Diversos fatores, a utilização, a experiência do piloto, o treinamento que ele executa e etc. Polícia, nós vamos para mais um intervalo comercial e no nosso último bloco eu vou querer que você descreva para a gente o tamanho da oportunidade para o corretor de seguros dentro desses dois segmentos que nós falamos aqui um pouquinho. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? A Icatu Seguros, em parceria com a FGV, desenvolveu uma série de cursos de educação financeira. Acesse www.icatuseguros.com.br/educação financeira. Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Faça o seguro que resolve o problema com vantagens para o inquilino, como chaveiro, encanador, eletricista e até conserto de eletrodomésticos. Porto Seguro Aluguel. Vai, pega! Oi, essa amizade? Dá licença um minutinho, tudo bom? Então, eu vim pra cá de repente, minha família ficou lá, as crianças. Tem jeito? Tem Mafre. Se tem seguro Mafre Vida, tá resolvido. Cobertura de acidentes pessoais e doenças graves. Tranquilidade para você e sua família. Fale com seu corretor e peça Mafre. Batman? Charada falando, ajuda do Batman. Antes você precisa adivinhar por que as pessoas colocam a casa no seguro. Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Residencial com cobertura contra roubo e danos elétricos. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. O trânsito não para de mudar. Há 40 anos, o seguro DPVAT acompanha todas estas mudanças, garantindo a todo brasileiro direito ao seguro em caso de acidente de trânsito. Por isso, pague o seu seguro DPVAT em dia e mantenha seu veículo regularizado. Além de proteger milhões de pessoas, você também roda tranquilo. E se o seu seguro DPVAT está atrasado, regularizar é simples e rápido. DPVAT, o seguro do trânsito. Durante a campanha eleitoral, a candidata Dilma e o PT afirmaram que a inflação estava controlada. Eu tenho certeza que a inflação está sob controle e ela está inteiramente controlada. Depois da eleição, o Brasil viveu em janeiro a maior inflação mensal dos últimos 12 anos, provocando uma onda de aumentos no custo de vida dos brasileiros. Os brasileiros merecem a verdade.
Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Seguro desse domingo, com Carlos Polizio falando de embarcação, falando de aeronáutico, enfim, nós estamos falando de um tema bastante interessante. Queria que você dissesse para o nosso telespectador qual é o posicionamento do grupo BB Mafre nessas duas, no náutico e no aeronáutico, em relação ao mercado. Qual é o tamanho desse mercado e qual é o tamanho da oportunidade para o corretor de seguros? A indústria de embarcações no Brasil vai muito bem, obrigado. Helicópteros a gente cada vez mais escuta, aviõezinhos particulares cada vez a gente percebe que os empresários estão realmente contratando. Sim. Qual é a oportunidade e como você vê o mercado? Ambos os segmentos, a BB Mafre é líder de mercado, tanto no aeronáutico como no setor de casco marítimo. No aeronáutico, você vê um segmento crescendo muito em diversos segmentos. Então, você tem desde da aviação de helicópteros voando para plataformas. Então, você vê um segmento crescendo. Você vê a aviação agrícola crescendo muito, porque aí você vê safra e safra batendo recordes. Você vê a aviação executiva crescendo também, renovando a sua frota. Você vê o pequeno empresário adquirindo a sua aeronave particular para lazer. É um segmento que cresce a cada ano, então aí para o corretor existe grande oportunidade de crescimento. No setor de embarcações, quando a gente fala de embarcações de uso comercial, a gente começa desde toda essa estrutura que está sendo criada para pré-sal, para desenvolvimento de nova infraestrutura portuária, ou seja, vai requerer embarcações de apoio à plataforma, vai requerer embarcações de apoio portuário, embarcações de transporte de carga. Ou seja, os dois mercados estão esperando o corretor. E no segmento náutico que a gente estava falando, você vê fabricantes internacionais se instalando aqui no Brasil, você vê um segmento crescendo 15% ao ano, mais ou menos, no setor náutico. Então, eu acho que nos dois segmentos é uma grande oportunidade para o corretor de seguros. Ok. Carlos, estamos chegando no final da nossa entrevista, realmente muito boa, muito elucidativa. Vou deixar aqui prometido para você, nós não tivemos tempo de falar da sua outra área, que são os transportes, enfim. Mas Sim. A gente volta aqui para conversar. Ótimo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Boris. Estamos à disposição dentro do grupo BB Mafre e eu estou à disposição juntamente com a minha equipe aí para atender o que for necessário aos corretores. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima semana. E domingo que vem, se Deus quiser, mais um Programa Seguro. Até lá. Daqui a pouco, no Mesa Redonda, o jogador Edu Dracena e o diretor do Palmeiras, Alexandre Matos, entram no debate. Assista agora, Além do Mais. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Aluguel. O seguro que substitui com vantagens o fiador. Bradesco Seguros. Vai que seu herói não pode ajudar. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Tudo sobre seguros.org.br. O mundo do seguro em um clique. Zurich Seguros. Mafre, a seguradora global de confiança. Sindiceg, Sindicato das Seguradoras Previdência e Capitalização de São Paulo.